Seu primeiro estudo bíblico está aqui. Olá, graça e paz. Aqui é o presbítero André Chances. A partir de hoje, a cada 2 dias, estarei enviando um estudo bíblico gratuitamente em seu e-mail. Espero que você goste muito dos materiais. Importante, sempre lembre-se de acessar a cada 2 dias o seu e-mail, pois assim nosso sistema identificará e te envia mais estudos. Deus abençoe a sua vida. Também vou te enviar todas as sextas-feiras de manhã um informativo cristão recheado de estudos bíblicos inéditos. Os 5 piores erros que muitos cometem ao ler a Bíblia. O segundo é o pior de todos. A Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso. É o livro mais vendido no mundo e, para nós cristãos, é a nossa regra de fé e prática. Aqueles que já tiveram a oportunidade de desgustar um pouco dos ensinos bíblicos nunca mais serão as mesmas pessoas, pois a Bíblia é viva e o poder da palavra, Deus transformador. O famoso evangelista Billy Graham disse algo interessante sobre a Bíblia. Disse que a Bíblia é a mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. E ele tem razão mesmo, depois de centenas de anos, os escritos são atuais. Porém, mesmo com todas estas características positivas, não podemos negar que a Bíblia não é um livro tão fácil de ser lido e que a sua leitura deve ser cuidadosa para que não seja distorcida. Pensando nisso, listei os 5 principais erros que muitas pessoas cometem ao ler a Bíblia. Evitar esses possíveis erros vai ajudar qualquer leitor apaixonado pela palavra de Deus a extrair dela o seu real significado, que é o desejo de Deus para o leitor de sua palavra. Erro número 1. Ler a Bíblia abrindo aleatoriamente. Não é difícil encontrar pessoas que praticam esse tipo de leitura. Inclusive, sei de igrejas que permitem pregadores usem essa técnica no púlpito. Ou seja, abrem a Bíblia aleatoriamente e onde cair começam a ler. Entendam que dessa forma Deus irá falar misteriosamente. Essa é uma das piores formas de ler a Bíblia, pois não se tem um estudo sistemático que busque entender os contextos, as consequências, os fatos e outras informações importantes para a compreensão de um texto corretamente em seu sentido. Geralmente, quem lê a Bíblia dessa forma não sabe nada de Bíblia, não consegue entender muito do que está lendo e fica tentando adivinhar o que quer dizer aquele texto que caiu em frente aos seus olhos. Erro número 2. Ler a Bíblia sem ler os contextos. Todo texto tem um contexto, que é o que vem antes e o que vem depois daquele texto. Muitos leem a Bíblia por pedaços, ou seja, hoje leem um capítulo de Salmos, amanhã leem um capítulo em Gênesis, depois leem Apocalipse, etc.
Esse tipo de leitura prejudica em muito o entendimento correto do que Deus quis comunicar na Bíblia. É muito importante que as leituras sejam feitas englobando todo o contexto. Se você for estudar, por exemplo, o livro de Gênesis, que o estude inteiro em sequência, buscando compreender de forma geral a história e o contexto ali mencionado. Ou se for ler um trecho de algum livro, que leia um pouco do que foi escrito antes e depois deste trecho. Textos lidos fora de seus contextos podem tomar sentidos diferentes e totalmente contrários ao que realmente significam. Erro número 3. Ler a Bíblia sem um dicionário por perto. Ninguém é tão culto que saiba e lembre de todos os significados das palavras. A Bíblia é um livro extenso, tem o emprego de centenas de palavras, das quais muitas não conhecemos muito bem o significado. Muitos leem a Bíblia e não entendem bem o sentido de algumas passagens, pois não checam um dicionário quando se deparam com uma palavra desconhecida. Dessa forma, perdem o ensino daquele texto e acabam também não compreendendo versos próximos que dependem daquele. Ter um dicionário é muito importante para quem quer ler e entender a Bíblia. Não pesquisar os significados de palavras desconhecidas torna a leitura pobre e fraca. Erro número 4. Ler a Bíblia em qualquer lugar. A leitura e o estudo são atos que exigem atenção. Apesar de existirem alguns poucos que conseguem se concentrar em diversas coisas ao mesmo tempo, a maioria não consegue. Muitos reclamam de ter lido a Bíblia várias vezes, mas ainda não entendem muito do que leem. Não é de se admirar que muitos deles não entendem porque não leem com foco e atenção. Ler a Bíblia em lugares barulhentos, agitados ou que tirem a sua atenção é perda de tempo. Eu gosto de comparar um bom leitor da Bíblia a um cirurgião. Será que um cirurgião operando um paciente faz bem em colocar uma TV na sala de cirurgia? E enquanto opera um coração, assiste também seu programa favorito? Não dá, não é verdade. Assim como uma cirurgia requer atenção exclusiva do cirurgião, o leitor da Bíblia também deve dar atenção exclusiva a esse encontro com o texto sagrado e seu autor. Erro número 5. Ler a Bíblia sem regularidade. Acho interessante como algumas pessoas leem a Bíblia uma vez numa semana, no máximo duas, 5 a 10 capítulos apenas por semana, e alguns mais relaxados demoram um mês inteiro para ler isso. Isso é muito ruim para que nosso cérebro aprenda coisas complexas. É necessário que ele seja exposto àquilo com certa frequência. Por exemplo, ninguém consegue se formar em uma profissão indo uma vez por mês na faculdade e nos outros dias não estudando nada sobre o tema. Geralmente, as faculdades incentivam o estudo pelo menos 5 dias da semana. Aí tem os estágios para vivenciar o estudo na prática.
os trabalhos, etc. Tudo isto forma um profissional que domina o tema do estudo. Quem deseja dominar o texto bíblico também precisa aprender a ter regularidade. Isso quer dizer que é importante que haja o contato com a palavra de Deus por mais tempo e não somente alguns poucos minutos por semana. É um grande erro achar que irá conhecer a Bíblia a fundo estudando a 30 minutos por semana.